É justamente nesse horário, das 7h30 da manhã até o horário das 10 da manhã, Angola, estamos aqui a falar às 6 da manhã no Brasil, que nós temos o horário de ouro para falar com os clientes, que é aquele horário que o nosso público-alvo, aqui dentro da Angola, na nossa plataforma de cursos, eles estão a se deslocar para o trabalho. Então, nesse horário, eles conseguem falar tranquilamente no celular, enquanto eles dirigem, eventualmente falando, porque nós não apresentamos, não precisamos do que o gestor de uma empresa privada em Angola. O grau de dificuldade de comunicação com esse gestor de uma empresa pública em Angola é literalmente muito, muito gigante. Enfim, sem falar, não é, de todos os constrangimentos que nós conhecemos que existem aí dentro do mercado angolano. Então, assim, por melhor que seja a nossa proposta em termos de valor, em termos, assim, de todas as variáveis possíveis que nós podemos fazer, que é para trazer o aluno dessas empresas privadas. Como eles são profissionais contratados, terceirizados, eles estão sujeitos a uma variável que só quem está dentro é que percebe. Por exemplo, o regime de trabalho dos profissionais desse setor que trabalham nessas plataformas. No episódio de hoje, deste diário que nós estamos a documentar sobre a aplicação dos conceitos de growth no mercado angolano, hoje eu vou vou falar sobre alguns aspectos que fui monitorando ao longo dessa semana. O que é que vamos ter hoje como assuntos principais? Vou falar hoje sobre a dificuldade que eu tive ao longo da semana, que eu percebi que fui tendo ao longo da semana, que é para manter o fluxo do comprimento de horário da minha agenda de trabalho. Já explico como é que isso, inclusive, até vai impactar muito na sua vida. Para você que tem uma pequena empresa em Angola que está a crescer, que de um lado tem o seu próprio negócio, mas na outra ponta também você precisa efetivamente trabalhar para outra pessoa, que é para manter o rendimento o rendimento pessoal intacto. Na outra ponta também vou falar sobre a dificuldade que eu enxerguei de comunicar para públicos diferentes dentro da mesma comunicação, ou seja, no mesmo contacto, poder me comunicar para públicos diferentes, ou seja, estou numa ligação e nessa mesma ligação eu preciso comunicar 2 produtos diferentes para o mesmo cliente, e isso teve um impacto brutal no nosso trabalho ao longo dessa semana, em função das mudanças que eu referi na semana passada. Outra coisa também que eu vou falar sobre hoje, não é? Tivemos aqui uma percepção mais aprofundada sobre os horários de ouro no setor comercial, no mercado angolano, os horários que têm maior nível de engajamento. Eu vou falar também sobre isso hoje. E ainda dentro do nosso setor comercial, uma das mudanças que a gente implementou aqui dentro, nós implementamos aqui uma mudança dentro do nosso setor comercial, principalmente na parte de treinamento, em que a gente trouxe um pouco mais de responsabilidade junto aos nossos vendedores, mas numa outra loja, que também eu vou falar sobre isso aqui dentro. E essa própria mudança não teve ali impacto numa integração maior, que aqui eu vou acabar aprofundando. Um outro aspecto também que eu vou mencionar hoje é sobre a redução do nível de ansiedade como pequeno empresário, como uma startup, eu gestor de uma startup, que eu comecei a identificar em mim em função das atividades que eu venho, em função das minhas atividades, ou seja, do meu trabalho em si. O que eu estou fazendo efetivamente, que é para reduzir o meu nível de ansiedade, porque isso é a coisa mais normal nesse processo de crescimento. Outro aspecto também que eu vou falar aqui hoje, vou falar bem mais no final, sobre o setor petrolífero, os funcionários do setor petrolífero, que são nesse preciso momento o grande calcanhar de Aquiles aqui dentro da nossa plataforma, porque eles representam uma parte significativa do nosso faturamento, mas também eles trazem ali grandes desafios, e hoje eu vou partilhar
uma percepção mais aberta que eu tive conversando com um dos nossos alunos aqui dentro, que nos trouxe uma visão mais aberta. E por fim, então, vou aqui, né, deixar, não é, vou aqui deixar uma provocação para a gente falar sobre blocos de conteúdo, algo que surgiu dessa conversa que eu tive com esse nosso aluno, que nós vamos aqui testar efetivamente e que nós vamos estudar mecanismos para entender como é que nós podemos aplicar isso. Então, seguindo primeiro no primeiro aspecto, não é? Que são o primeiro problema que eu queria me referir aqui, não é? O problema de seguir ao longo do dia. Por que especificamente esse problema de seguir com a minha agenda de trabalho ao longo do dia? Isso porque na semana passada a gente começou a implementar, eu, Paulo específico, né, mudei a minha agenda de trabalho e comecei a trabalhar às 7 da manhã do horário de Angola. Trabalhar no setor comercial às 7 da manhã no horário de Angola. Então, 7 da manhã do horário de Angola, já estou ali com o meu gancho no celular, com o meu gancho com o meu celular na orelha, estou ligando para os leads, tanto quanto os meus colegas no setor comercial em Angola. O ponto principal é que às 7 da manhã, para mim, que moro aqui no Brasil, não é? São literalmente 7 da manhã no horário de Angola, para mim aqui no Brasil são 3 da manhã. 3 da manhã, para que eu consiga acordar 3 da manhã e seguir a minha agenda, que vai necessariamente até as 22 horas do horário de Angola, assim, é um tempo de trabalho muito, mas muito longo mesmo, muito longo. Mas isso não é muito, sei lá, não é uma questão que está em discussão aqui, se é bom ou não é bom. O fato é que eu entendo que isso é uma coisa que precisa ser feita nesse instante do trabalho. Mas então, quais são as dificuldades iniciais que eu percebi ao mudar a minha agenda de trabalho para esses parâmetros? A primeira delas, efetivamente, né, obviamente, que é a fadiga ao longo do dia. Quando chega mais ou menos por ali a 14 horas do horário de Angola, que são, digamos, não é, 10 horas aqui do horário do Brasil, eu que acordo às 3 da manhã e começo a trabalhar às 3 da manhã do horário de Angola, quer dizer que acordo mais ou menos umas 3 da manhã aqui, 13h30, que são 7h30 em Angola, já estou a ligar para os clientes. Eu que acordo nesse horário, quando chega 10 da manhã do horário do Brasil, 14 em Angola, eu já estou literalmente fatigado, o corpo já está cansado, eu assim, já estou esgotado intelectualmente falando, não é? Porque ao longo desse tempo eu gastei muito, mas muito da minha energia. Obviamente que nesse processo existe um componente que não podemos ignorar, que é o componente o esforço físico que eu vou empreender ao longo desse tempo. E esse componente esforço físico por si só, como eu vou até as 18 horas do Brasil, que são 22 em Angola, trabalhando, quando chega esse horário eu preciso necessariamente descansar. Mas ali, uma das coisas que me chamou, uma das perguntas que eu me fiz ao longo do dia foi a seguinte: ok, mas por que quando chega 10 da manhã eu já estou literalmente esgotado, já estou muito cansado, eu não estou a conseguir produzir? O primeiro ponto é que eu percebi é que eu, aqui no Brasil, eu estava dormindo no intervalo mais ou menos entre as 20 horas do horário do Brasil, entre as 22 horas do horário do Brasil, até mais ou menos meia-noite. Então eu dormia 22 horas e acordava 3 da manhã, ou dormia 3 da manhã, meia-noite e acordava às 3 da manhã. Literalmente, quando chega 10 da manhã, o meu corpo não aguenta, fica literalmente fatigado. Só que quando ele fica fatigado às 10 da manhã ainda é um horário muito cedo aqui no horário do Brasil, em Angola ainda são 14 horas, às 14 horas começa um outro ciclo de clientes, um outro ciclo de produtividade, que eu preciso estar ativo, que eu preciso assim ter maior condição efetivamente para trabalhar. Nesse instante eu fico literalmente fatigado. Então, o que eu entendi que está causando isso? O primeiro ponto é que a minha jornada de sono, as minhas horas de sono, de limpeza, não é, de literalmente recuperar as energias que eu gastei ao longo do dia, estão literalmente sendo muito, muito curtas. Então, como estão sendo muito curtas, então eu preciso aumentar esse meu tempo de sono. E a única forma que eu tenho de aumentar o meu tempo de sono não será literalmente ao longo do dia, porque quando eu aumento o meu sono ao longo do dia, eu quebro literalmente toda uma agenda de trabalho que eu ainda tenho por cumprir ao longo do dia.
Porém, é mais fácil para mim eu diminuir, não é? Eu aumentar essa minha jornada, essas minhas horas de sono, reduzindo, indo dormir mais cedo. Porque o que estava acontecendo é que eu, ao invés de dormir ao longo da noite, eu estava dormindo ao longo da tarde. Só que ao longo da tarde, eu dormindo ao longo da tarde, eu tenho muito mais produtividade de falar com os clientes, não é? Tenho muito mais oportunidade de falar com os clientes ao longo do dia do que necessariamente no intervalo, sei lá, das 20 às 22 horas do Brasil, que é literalmente madrugada em Angola. Então, o que é que efetivamente eu tomei de decisão? Primeiro é que eu preciso dormir mais cedo. Então, aqui no horário do Brasil, agora eu estou com o desafio de dormir no máximo às 22 horas. No máximo 22 horas, então entre 20 às 22 horas é um horário que eu já tenho que estar a dormir para que às 3 da manhã eu consiga acordar pleno e começar a trabalhar. Mas então, por que é extremamente importante que eu acorde neste horário e comece a trabalhar às 7h30 da manhã? É justamente nesse horário, das 7h30 da manhã até o horário das 10 da manhã, agora estamos aqui a falar às 6 da manhã no Brasil, que nós temos o horário de ouro para falar com os clientes, que é aquele horário que o nosso público-alvo, aqui dentro da Wango, na nossa plataforma de cursos, eles estão a se deslocar para o trabalho. Então, nesse horário, eles conseguem falar tranquilamente no celular, enquanto eles dirigem, eventualmente falando, porque nós não precisamos fazer nenhuma apresentação de tela, é o momento que nós fazemos a qualificação dos leads. Nesse horário nós conseguimos falar com eles e também tem ainda aqueles clientes que nesse horário, quando eles chegam no trabalho, que sei lá, umas 7h30, 8 da manhã, até nesse horário eles ainda estão a ganhar o ritmo que é para efetivamente se organizar. Então, nesse horário ali, das 7 da manhã, 7h30, até mais ou menos às 10 horas do horário de Angola, os profissionais que são o público-alvo aqui do nosso trabalho, eles estão naquele processo de ganhar o ritmo para começar a trabalhar. Depois das 10 da manhã até mais ou menos 12 horas do horário de Angola, esse horário, assim, das 10 às 11, das 10 às 12 do horário de Angola, esse horário é um horário, assim, muito improdutivo para a gente, porque os nossos clientes, os nossos alunos, os nossos leads, né, eles estão imbuídos naquilo que é a sua atividade produtiva, Então, nesse horário, existe um hiato que, assim, nós percebemos que realmente cai muito o número de conexões que nós temos junto com os nossos clientes. Então, como esse horário é um horário de ouro, é um horário que efetivamente tem muita gente com predisposição para falar nesse intervalo, então é importante que eu esteja junto ao setor comercial, trabalhando, gerando o máximo de demandas possíveis, né? Fazendo o maior número de qualificação possível nesse horário, em função da predisposição das pessoas de poderem falar, para que nós então depois possamos, não é, ter ali maior possibilidades de clientes a comprar a nossa plataforma no final do mês. Então, esse é literalmente o horário que nós temos ali como horário de ouro. Então, tem esse intervalo das 7 da manhã, 7h30 do horário de Angola, até mais ou menos às 9h30, 10 horas. Essa é uma janela de ouro que a gente assim não para, não faz outra coisa, que é só liga, não toca mais em nada, é só ligar, pegar no telefone, ligar, perguntar, entender, enfim, fazer uma qualificação, principalmente de leads novos, leads que chegaram no dia anterior, ou leads que chegaram ao longo da madrugada. Então, esse é o horário. Depois, abre-se uma outra janela de ouro, que é essa janela ali do intervalo das 12 horas do horário de Angola até mais ou menos às 14 do horário de Angola. Dentro desse intervalo, que é aquele intervalo intra-almoço, dependendo aí da empresa em que a pessoa trabalha, né? Tem pessoas que têm apenas 2 horas, tem apenas 1 hora de almoço, outros 30, outros efetivamente, não é? Outros 30 minutos, outros 1 hora, outros 2. O fato é que nesse intervalo de meio-dia do horário de Angola ao meio-dia até as 2 da tarde do horário de Angola também é uma outra janela de oportunidade que nós temos efetivamente de falar com o nosso cliente, nós falamos com o nosso líder, porque esse horário ele pode efetivamente, ainda que ele fale enquanto ele almoça, mas ele consegue falar, ele consegue nos passar as informações efetivamente, não é que fazem sentido para aquilo que é a nossa qualificação.
Então, o primeiro bloco, das 7 da manhã, blocos de ouro que nós temos aqui, que inclusive até sugiro que você teste e depois nos conte aqui nos comentários, não é, o que você achou, o que você está, o que você está efetivamente achando desses horários. Bloco 1, das 7 da manhã até as 9h30, esse é o primeiro bloco. Bloco 2, das 12 horas até as 14 horas. Esse também é um outro bloco de ouro que a gente não pode, nós aqui dentro também não damos o espaço. E depois tem um terceiro bloco, que esse bloco depende mais de mim, por isso que é importante que eu tenha disponibilidade física ao longo do dia e não durma ao longo do dia e durma mais à noite do que do dia. Porque o bloco que começa necessariamente das 16 horas do horário de Angola e vai até as 20 horas do horário de Angola, que é um horário em que nós já temos funcionários públicos do governo, no mercado angolano, saindo do trabalho e indo para casa ou em vias de terminar o seu trabalho, até mais ou menos das 16 às 21, esse também é um outro horário de ouro que nós temos muita predisposição, muita gente com predisposição a conversar. Obviamente que tem os constrangimentos do trânsito, tem pessoas que nesse horário ainda estão dentro do trânsito, tem pessoas que nesse horário estão no táxi, estão a sair, mas o fato é que nesse processo de trânsito entre sair de casa, sair do trabalho e chegar em casa, existe sim um espaço para poder falar. E nesse horário especificamente, como no mercado angolano, no nosso caso, a nossa equipe comercial, parte dela ela trabalha até às 5 da tarde do horário de Angola, até às 5 da tarde do horário de Angola, não? Então, nesse horário especificamente, eu sou o principal vendedor. Eu faço a qualificação dos leads, faço desde a qualificação especificamente até a venda final. Por isso é que eu preciso ter energia ao longo do dia. E das 14 horas, das 16 horas do horário de Angola, das 16 horas do horário de Angola até as 21 horas de Angola, aqui no Brasil, é literalmente do meio-dia até as 5 da tarde. Então, se eu durmo ao longo desse dia, cara, não dá efetivamente a conta, não fecha. E eu não posso simplesmente vir trabalhar nesse intervalo do meio-dia até as 5 da tarde, porque esses dois primeiros espaços do horário de ouro que nós temos aqui dentro, se eu deixo simplesmente a cargo e a responsabilidade dos vendedores em Angola, conforme eu deixava anteriormente, e isso assim não gera resultado, ou seja, 2/3 da possibilidade, da probabilidade da gente fechar com um cliente ou da gente vender para um determinado cliente, ele literalmente se perde, porque nesse horário eu não estou sendo produtivo. Por isso, então, que eu entendi que faz mais sentido eu dormir ao longo do dia, ao longo da noite, um pouco mais cedo. Vou dormir, por exemplo, às 8 da noite ou às 9 da noite, entre as 8 às 22, e acordo então às 3 da manhã para que efetivamente eu comece ali a trabalhar. Então, fechando aqui, horários de ouro, que nós aqui, que minha sugestão, que você teste, efetivamente, no nosso caso aqui, das 7h30 da manhã até às 9h30, 10 horas no máximo, das 12 horas do horário de Angola até mais ou menos por ali, às 14 horas também um outro bloco de ouro. Depois tem um outro bloco de ouro que começa das 16 horas do horário de Angola e vai até às 21 horas do horário de Angola. Para a gente é muito importante termos essa jornada toda ela fechada, com gente trabalhando, ligando para essas pessoas, porque os nossos leads, que são os profissionais que trabalham em cargos executivos, eles têm maior disponibilidade de falar dentro desse intervalo de horário. Não são pessoas, não é, que digamos ali, como é que eu posso dizer, que eles estão assim, com uma agenda muito aberta. Então, eles têm sempre a agenda aberta nesses espaços que eles estão em deslocamento. Esse é o primeiro ponto. Então, se tem uma coisa aqui que nós podemos assim cravar como ponto principal, que nós temos percebido aqui, é que os horários de ouro dos nossos leads, aqui dos leads de educação da Wango, acontecem no espaço de deslocamento dos leads. Então, nesse espaço que eles estão a se deslocar do trabalho para casa e de casa para o trabalho, ou nos horários de almoço, nos horários de refeição. Então, são literalmente os horários de ouro que nós temos, que é para nos comunicarmos com os leads aqui dentro da Wango, do nosso setor, da nossa plataforma de educação. Então, esse é o primeiro ponto
que eu queria mencionar, que é o ponto de seguir ali com a minha jornada ao longo do dia. O segundo ponto, efetivamente, que é a dificuldade em me comunicar com o mesmo lead, de me comunicar com um determinado lead e com produtos diferentes. No seguinte sentido, na semana passada, eu referi que vamos aqui abrir espaço para termos aulas síncronas, ou seja, aquelas aulas que acontecem online, ao vivo, e que são turmas que vão acontecer no intervalo, que são num espaço de 4 meses ininterruptos, que a primeira turma, inclusive, deve começar agora em agosto de 2026 e vai até dezembro de 2026, 4 meses ininterruptos. Tá. O ponto principal é que o lead que nos procura aqui dentro, assim também como um aluno da nossa plataforma, além da capacidade financeira que ele tem, depois que efetivamente ele adquire a nossa plataforma, ele tem dificuldade de autoeducação, que é para seguir estudando de forma remota, com as aulas gravadas. Isso é uma coisa que eu já falei na sessão passada, não é? No episódio passado. Então, o que nós implementamos foi o seguinte: vamos então disponibilizar essas aulas ao vivo, ok. Só que ao longo do processo de venda, quando o lead efetivo, quando nós apresentamos para o lead que nós temos essas duas possibilidades, não é? Dele poder fazer a comunicação, dele poder fazer a nossa formação em 2 modelos diferentes, isso é uma dificuldade tremenda. Porque nós vamos ali, explicamos o problema para o lead, fazemos a qualificação e tudo mais, só que chega no final do dia, quando a gente vai falar para ele sobre o preço e as modalidades de pagamentos que vão mudando efetivamente em função do horário, em função da modalidade de ensino, o que nós estamos a perceber aqui é um acúmulo excessivo de informações para ele. É como se nós estivéssemos a passar muita informação para ele e ele tivesse que processar essa informação para depois ele escolher qual das modalidades de aprendizado ele vai usar e, segundo, qual das modalidades de pagamento ele vai usar. Porque dentro de cada uma da modalidade de ensino existem 3 modalidades de pagamento. Então, no final, o acúmulo de informações que nós estamos a perceber, que estamos a passar para ele, é que, efetivamente, ele precisa escolher entre 6 modalidades de pagamento quando o valor é a principal engrenagem, quando, efetivamente, o valor é o principal fator por parte do lead, que é para escolher sobre qual modalidade de pagamento, qual modalidade de ensino ele vai optar. Porque se dá o caso do lead, efetivamente, obviamente até por uma questão de aprendizado, mesmo por uma questão didática, é muito mais fácil você aprender numa aula ao vivo com um professor ali contigo estudando do que de uma aula que está 100% gravada e a interação, ainda que a equipe tenha uma interação assim, 100%, vamos dizer, o mais rápido possível, ao vivo, online, ele é sempre muito mais eficaz. Isso aqui não tem muito o que discutir. Presencial, então, o grau de aprendizado vai para outro ponto. Mas isso não está em discussão aqui. O fato principal aqui mesmo a referir é esse detalhe de que nós estamos a observar esse excesso de informação que estamos a disponibilizar ao nosso cliente. Além dessa questão de excesso de informação, tem um ponto principal também, de que essa dificuldade de nós nos comunicarmos, temos o que exatamente, não é? Temos o que exatamente. Como nós temos apenas um único funil, uma única propaganda que traz todos esses leads, nós, por enquanto, ainda não fizemos a segmentação. Então, até mesmo dentro da comunicação, até mesmo dentro da propaganda, isso ainda está meio que difuso. Então, a nossa propaganda traz especificamente gente de tudo quanto é canto. Sei lá, gente que quer fazer ao vivo, gente que quer fazer gravado, e assim, está, por enquanto, uma salada russa que nós ainda não conseguimos efetivamente separar. Obviamente que na medida que nós vamos aprendendo e vamos conectando com os leads, vamos efetivamente, aprendendo a como fazer isso. E um outro ponto que eu não mencionei lá no início, sobre aspectos que eu poderia mencionar, que eu queria falar hoje, que vai ser, no caso, o nosso terceiro ponto de observação, então, são os problemas que nós temos para converter os leads corporativos, né? Aqueles alunos que vêm por intermédio de uma determinada empresa ou aqueles alunos cuja a formação será paga por uma determinada empresa. Esses alunos, nós temos 2 graus de dificuldades.
O primeiro deles, não é? Temos 2 graus de dificuldades que se segmentam entre os alunos corporativos que vêm por parte de empresas estatais e temos os alunos corporativos que vêm por parte de empresas privadas. Vamos tocar naqueles que vêm das empresas privadas. Os que vêm das empresas privadas, o ponto principal é que quem chega até a gente, a nossa comunicação de propaganda, os nossos scripts, os vídeos que nós disponibilizamos dentro do Facebook, que é onde a gente faz a nossa propaganda, não são direcionadas para falar diretamente com o chefe ou com o dono da empresa. São direcionadas para falar com o executivo que trabalha dentro dessa empresa. Só que às vezes, como ele não tem a grana, depois que ele pega a nossa programação, ele entende efetivamente como a nossa plataforma, como é que a nossa proposta de educação vai lhe ajudar. Ele precisa remeter a nossa proposta junto ao gestor dele, junto ao chefe dele. Ali é então onde está efetivamente a grande dificuldade. Por quê? Primeiro que ele não consegue explicar com a mesma propriedade e com os mesmos detalhes aquilo que nós conseguimos explicar para ele enquanto a gente fazia a qualificação desse lead. Então, nós mandamos a proposta e a proposta ela fica literalmente num limbo, porque ele simplesmente remete ao chefe dele. A única coisa apenas que ele vai pedir ao chefe, não é que o chefe faça o pagamento. E como ele, dentro da empresa, é literalmente um funcionário, ele não tem o mesmo grau de autonomia, o mesmo processo que a gente, de poder ligar para o chefe, de tempos em tempos, ficar lhe cobrando, ficar lhe perguntando como é que efetivamente, se ele efetivamente vai assinar o contrato ou não. Então, nós estamos a perder esses leads que vêm querendo estudar conosco, mas quem vai pagar efetivamente o dinheiro, quem vai pagar a plataforma, o acesso à plataforma para eles são os gestores da empresa. Por quê? Porque nós não estamos a conseguir ainda falar diretamente com o chefe dele. E também esses próprios ainda não têm grau, não estão nos abrindo espaço que é para a gente poder falar diretamente com o chefe dele. Aliás, não até nem abrir espaço, nós nem criamos ainda, dentro do nosso script, não criamos ainda uma metodologia que nos permite fazer a qualificação desse lead que, ao final do processo, ao invés de focarmos efetivamente em passarmos para aquilo, em passarmos para o lead o valor pelo qual ele vai pagar, o que nós podemos fazer, o que nós poderíamos estar fazendo aqui é uma coisa que, inclusive, agora que eu não vou testar na semana que vem, é, ao final da proposta, perguntar se será a empresa que vai pagar, será ele. Se for, então, a empresa, a gente vai implementar para que nós possamos agendar um horário, uma sessão para falar especificamente com o gestor dele e, a partir disso, então, fechar o valor diretamente com o gestor. Então, esse do setor que vem querendo estudar com a gente, cuja possibilidade de pagamento é por parte do gestor principal, nós não estamos a conseguir fechar com ele, porque não estamos a conseguir falar com o chefe dele, que é a pessoa efetivamente que paga. Isso porque o nosso script de qualificação ainda não prevê, não detém mecanismos que é para a gente fazer a qualificação primeiramente do aluno e depois então fazer a qualificação do chefe, para que depois então ele faça a passagem de bastão para o chefe. Ponto. Agora, o lead que vem de uma empresa do Estado, esse de longe, acredito que talvez será o que a gente vai demorar muito que é para poder fechar aqui dentro. Nós já recebemos aqui diversos interesses de diversas empresas do Estado, desde governos municipais, provinciais, até os órgãos que você possa imaginar ali, os órgãos mais diversos possíveis. O fato principal é que nesses órgãos do Estado, assim como nós também, nos órgãos, nas empresas privadas, a pessoa com quem a gente fala não é necessariamente o principal tomador de decisão. É justamente a pessoa que precisa do conhecimento, aquela pessoa que é o operacional, que é o executivo. Esse executivo, quando efetivamente vem aqui, aprende com a gente, ele entende como é que nós podemos lhe ajudar a chegar lá, aprender a usar o conhecimento que nós temos aqui dentro da nossa plataforma. Ele, às vezes,
não tem condições financeiras para pagar, e às vezes até mesmo tem condições financeiras para pagar, só que como algumas empresas do Estado angolano detêm mecanismos que é para fazer pagamento de formações ou qualificação contínua dos seus profissionais, então eles entendem que faz mais sentido remeter a nossa proposta junto aos gestores do Estado, aos seus gestores dentro da empresa. E gestor público em Angola, ele é muito mais inacessível do que o gestor de uma empresa privada em Angola. O grau de dificuldade de comunicação com esse gestor de uma empresa pública em Angola é literalmente muito, muito gigante. Enfim, sem falar, não é, de todos os constrangimentos que nós conhecemos que existem aí dentro do mercado angolano. Então, assim, por melhor que seja a nossa proposta em termos de valor, em termos, assim, de todas as variáveis possíveis que nós podemos fazer, que é para trazer o aluno, o fato é que até agora não conseguimos fechar com nenhuma empresa do Estado. Não conseguimos fechar com nenhuma empresa do Estado. O ponto não é o valor que nós estamos a cobrar, porque isso nunca ficou patente, nunca ninguém veio, disse que está caro ou está barato, e também não tem nada a ver com aquilo que é a qualificação do nosso conteúdo. É mesmo uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de processo interno de decisão. Então, o lead que vem por parte do Estado é literalmente, de longe assim, um dos leads com maior grau de dificuldade que nós temos aqui dentro. Assim, pode ser sei lá, o cara que trabalha na AGT, que seja o caso. Se ele tiver que depender do Estado para pagar a conta, é muito difícil. É muito difícil, porque no final do dia não é ele que paga. Aí você vai ter que buscar mecanismos que é para poder entrar dentro da malha de contratação do Estado. E isso, para quem trabalha na nossa condição 100% remoto, nós não temos um escritório físico em Luanda, por enquanto, até a data presente, e eu não estou por lá para ir tomar um café, olho no olho, olhar detalhe a detalhe, poder negociar os termos, enfim, poder efetivamente, assim, buscar os meandros, fazer o necessário presencial para que o contrato feche, para que o contrato seja fechado. Esse, por enquanto, é de longe um dos mercados, um dos setores ou um dos filés ali que nós temos aí maior dificuldade de poder pegar. Quem sabe, num futuro próximo, assim que me fazer presente em Luanda, eu vou poder chegar, a gente vai poder resolver isso. Então, se você tiver alguma empresa de educação que faz a mesma coisa que a gente, que está ali, fornece esse serviço, esse conhecimento, cara, as empresas do Estado, literalmente, não é, são ali um bom filé para que você tenha os mecanismos que te permitam você conversar com o tomador de decisão, que fecha o contrato. Realmente faz muito sentido bater a porta deles, porque a demanda é muito, mas muito grande. Ok. Agora, vamos ver aqui uma coisa, vamos tocar aqui no nosso setor comercial. No nosso setor comercial, nós fizemos algumas mudanças aqui dentro importantes. A primeira delas, relacionada ao nosso treinamento. O nosso treinamento aqui dentro, ele, até hoje, ele veio sendo desenvolvido numa modalidade em que o nosso vendedor ele ficava numa posição passiva. Até mesmo o relacionamento com os nossos vendedores aqui dentro, nós deixamos sempre eles numa posição passiva. Numa posição passiva em que nós assumimos o grau, ou seja, nós assumimos a responsabilidade pelo sucesso ou pelo crescimento profissional deles. No sentido de que nós disponibilizamos o material que eles precisam estudar, nós cobramos eles sobre esse material que nós precisamos, que eles precisam estudar, e nós efetivamente acompanhamos as metas e lhes acompanhamos a bater as metas. Ou seja, o grau de execução, o grau de garantir, ou seja, o nível de garantir a execução daquilo que é o trabalho dele, a entrega dos resultados e efetivamente a formação contínua, isso, assim, desde a nossa fundação como empresa, nós sempre agimos dessa forma junto com os nossos vendedores. Na semana passada, mudamos isso. Fim de papo, nós entendemos que não faz mais sentido, e não faz nenhum sentido, nós sermos responsáveis pelo crescimento profissional do lead. Desculpa, não é pelo crescimento profissional do nosso vendedor.
nós não podemos ser os responsáveis, os únicos responsáveis pelo crescimento profissional dele. Essa tem de ser uma responsabilidade assim, compartilhada, em que do nosso lado nós disponibilizamos o material, pagamos a formação, fazemos acompanhamento daquilo que são as métricas para efetivamente para que eles consigam garantir, para que eles consigam chegar no resultado deles. Mas na outra ponta também é responsabilidade deles e ir ler esse material, não é? Executar as tarefas e, acima de tudo, também buscar mecanismos que é para eles poderem ali chegarem, bater nas suas próprias metas. Essa linha paternal de que a gente assume tudo é muito desgastante. Muito desgastante porque tudo fica sobre nossa responsabilidade. O que começou a acontecer, principalmente nas últimas semanas, que as coisas estão cada vez mais complexas, eu acordando hiper cedo às 3 da manhã, do horário do Brasil, que é para fazer as vendas, é que eu estou tendo essa sensação de estar sendo sugado apenas pelos vendedores, enquanto eles estão na sombra da bananeira. Entende? E isso, desse negócio de eu perceber que eles estão na sombra da bananeira, espera, realmente tudo de mim, eu que dou tudo, realmente não dá. Não dá. Por quê? Porque no final do mês, vendendo pouco, vendendo muito, eu preciso pagar o salário, preciso entregar, preciso dar o rendimento deles. Então, já que nós aqui dentro, chegando no final do mês, precisamos efetivamente pagar o salário deles, faça chuva ou faça sol. Significa dizer que no final do mês nós precisamos entregar resultado. E a única coisa que efetivamente simboliza a entrega do resultado é o salário deles. Então, se a gente não paga o salário deles como empresa, nós não produzimos nada, nós não estamos a gerar resultado para eles. Então, nós invertemos também a lógica. Ok, então, independente do que você faça, no final do mês você precisa entregar o teu resultado. O teu resultado, ele é medido efetivamente por venda e fim de papo. Se não tem venda no final do mês, não tem resultado. Agora, então, o que você vai fazer que é para garantir que esse resultado que esse resultado chegue? O que o vendedor vai fazer? Aí sim, tem essa busca autônoma e essa busca de conhecimento contínuo e de treinamento contínuo que o vendedor ele também precisa efetivamente estar imbuído de que ele literalmente precisa estudar, não é? Precisa ler, precisa buscar mecanismos para entender por que ele não está a fechar as vendas, por que ele está tendo dificuldade. Isso não pode ser apenas uma coisa, que do nosso lado nós temos como empresa que assumir o ônus. Não, ele também precisa ir atrás disso, porque a venda no final do dia é sempre uma consequência de pequenas ações, principalmente na etapa em que nos encontramos. A venda ela é um resultado do conhecimento que o lead tem a respeito do produto e da capacidade dele de fazer a qualificação. Então, nós mudamos isso. Estamos a implementar literalmente o modelo básico com que nós trabalhamos como gestores aqui. Resultado. Se não tem resultado, no final do mês, não tem venda. E isso não tem nada a ver com a Wango, não tem nada a ver com trabalhar aqui na Wango, não. Isso tem a ver com eles, pessoal, ele vendedor como pessoa física, que tem que se guiar também com base nessa lógica de vida. Não importa o que você faça, se no final do dia não tem resultado, não tem muito que você ficar escondendo, fim de papo, e nós então implementamos isso. E aí, qual foi a primeira consequência que a gente viu? Cara, a primeira coisa que a gente mudou, assim, que a gente viu já, que aconteceu, é trabalhar dentro da lógica de squad, em que o resultado de um condiciona o resultado do outro. Quando o pré-vendedor, ele faz a qualificação do lead e nos manda aqui, e como ele entende que o resultado no final do dia, o resultado dele, é o que no final do dia vale, e o que vale é mesmo a venda, aí o vendedor, ele, no início do dia dele, quando ele começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá dentro do pipeline dele, não é? O que ele está fazendo é nos ligando aqui como vendedores. E aí, o lead X fechou, conseguiu falar com aquele lead. Não somos mais apenas nós que estamos assim dedicados em cumprir a nossa agenda. O nosso pré-vendedor também está dedicado e imbuído de
nos ajudar a cumprir a nossa agenda de falarmos diretamente com os líderes. Se não conseguimos falar com os líderes, eles já de forma assim, já de forma proativa, eles ligam para os líderes para perceber exatamente porque o líder não falou, qual foi a dificuldade dele, por que ele não apareceu. Então, isso é uma corresponsabilidade do líder, porque a venda, efetivamente falando, ela, quando o lead ganha, quando nós vendemos, essa venda não apenas um benefício da empresa, ele também acaba sendo beneficiado. Isso é a primeira coisa que mudou. E a outra coisa também que mudou, que a gente percebeu, esse nível de proatividade, efetivamente falando, é que agora a gente está recebendo mais dúvidas dos nossos vendedores, não é, sobre, vamos assim dizer, não é, sobre os áudios que eles estão a nos remeter. Então, enquanto que antes era simplesmente mandou o áudio, depois o Paulo se vira, ele dá o feedback quando ele quiser, não, mandou o áudio, dia seguinte ele cobra, e aí, o que foi? O que foi? Por favor, podia você verificar esse áudio para ver se tem alguma coisa que precisa melhorar? Ou seja, o nível de proatividade aumentou. E isso, nós estamos a falar de uma coisa de uma semana para cá. Obviamente que ainda é muito cedo para cravar que vai se manter assim, mas é um sinalizador que essa mudança que estamos a fazer efetivamente, não é, tem algum grau de sentido dentro daquilo que é a lógica, não é, da gente poder reduzir para nós podermos aumentar, não é, a nossa taxa de conversão. Então, esse grau de responsabilidade, a gente só está conseguindo aumentar esse grau de proatividade dos nossos vendedores em função dessa lógica de fazê-los entender de que o vendedor ele é pautado em resultado. Não importa o que faça, se no final do mês não entregar resultado, não trabalhou. Entre aspas, ou seja, o trabalho dele não gerou, não gerou os inputs necessários para melhorar, para chegar no seu resultado. E isso dali é um dos aprendizados que nós estamos a ter aqui dentro. Essa integração de squad, de trabalhar em grupo, trabalhar em bandos, não é numa pequena equipe de elite, e isso dali assim, está sendo um sinalizador muito bom para a gente. Ok, fomos então ali. Primeiro ponto, falamos dos problemas, aqui do meu problema de cumprir o horário no dia a dia. Depois disso, não é, a dificuldade de comunicar com esses públicos diferentes, que foi o segundo ponto. Ali, depois, eu falei ali sobre a dificuldade de conectar com os leads que vêm de empresas privadas, né, cujo pagamento será feito pelas empresas. E ali também, não é, acabei falando ali sobre os horários de ouro. Outra coisa também que acabei falando até nesse preciso momento foi, então, sobre esse grau de responsabilidade ou esse grau de proatividade por parte dos nossos vendedores, essa mudança que estamos a fazer no setor comercial. Agora, em relação ao grau de ansiedade, isso é uma coisa que só vivendo na pele, para você que tem uma startup, só vivendo na pele, você vai perceber isso, porque no final, todo dia para você é literalmente um final do mês. Cada dia para você, se você não vende, você já consegue perceber de forma mais nítida a dificuldade que terás no final do mês, que é para pagar que vai pagar a sua equipe. Qual é a única coisa que efetivamente está a reduzir o meu grau de ansiedade? Por incrível que pareça, é ligar para o cliente. Ligar para o lead. Vender. Olha, entenda o termo vender, não necessariamente por você, foi lá, ligou para o cliente e vendeu e ele pagou. Entenda o termo vender como uma sucessão de aprendizado contínuo para você chegar mais rápido na próxima venda. É como se vender significasse, literalmente, é como se uma venda para você significasse um aprendizado para que a próxima comunicação te facilitasse chegar mais perto da venda. Então, para cada um dos leads com os quais eu falo, cada lead me treina para chegar no próximo lead melhor. E assim vai indo, de um em um eu vou melhorando. E eu consigo, o meu grau de ansiedade, ele vai reduzindo, porque para cada lead que eu ligo, eu consigo literalmente perceber
o problema do lead, porque eu agora estou muito mais ligado nessa questão da escuta ativa, de você efetivamente poder escutar o lead, vamos assim dizer, não é? De uma forma mais tranquila, ouvir realmente os problemas dele. E com essa escuta ativa, eu consigo literalmente a cada chamada hoje melhorar o nosso script. Entende? Uma coisa sensacional. Então, o que está reduzindo o meu grau de ansiedade aqui, literalmente falando, é ligar para os leads. Porque a cada ligação que eu faço, eu percebo onde é que eu estou errando e como é que eu vou melhorando. E quanto mais chamadas eu faço, maior a probabilidade que eu tenho de efetivamente poder chegar numa venda. A probabilidade, ou o aumento do grau de probabilidade para eu chegar numa venda é suficiente para mim e também vai ser suficiente para você como gestor, como dono de uma empresa, para que você continue na lida, para que você continue efetivamente dentro do seu trabalho. Porque o que te move aqui não é o que estás a fazer hoje, é o resultado que você terá amanhã. Ou seja, não é o que você fez hoje, não é o resultado que você teve agora, mas é o que estás a fazer para te ajudar a chegar no resultado de amanhã. E no nosso caso, nesse preciso momento, o nosso melhor planejamento de longo prazo, a nossa melhor estratégia de longo prazo é vender. É vender porque nós estamos num processo de crescimento e precisamos de caixa. Não tem nada que vai nos ajudar a vender que não seja falar com o cliente, ligar para o cliente. Então, esse negócio de ligar para o lead, de aprender com ele todo santo dia e de melhorar o nosso script dia a dia, cara, é uma das coisas que está reduzindo muito o meu grau de ansiedade, de perceber que no final do mês não vou conseguir vender, no final do mês não vou ter dinheiro. Cara, liga. Pega no telefone, liga. Liga literalmente falando. Entende? Eu sei que é muito fácil falar. Fazer é uma coisa complicada, até mesmo para mim, que estou aqui falando contigo, não é? Tem dias, cara, que tudo que eu menos quero é ligar. Mas hoje eu percebo uma coisa, que o que me mantém menos ansioso, além de efetivamente quando eu estou lá estudando sobre análise de dados, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, eu fico que nem uma criança, literalmente, eu entro num mundo assim, muito diferente. Além disso, o fato de eu estar a ligar para os clientes me tranquiliza de uma forma que eu não tinha percepção. E esse fato de eu poder ligar para os clientes que me tranquiliza, que vai me tranquilizando, ele também vai mudando uma coisa aqui em mim, no meu cerne, de que hoje, ao falar com os clientes, eu estou desenvolvendo uma empatia de efetivamente de querer entender o cliente de forma genuína mesmo, de querer conhecer mesmo ele, assim, tipo, nos mínimos detalhes profissionais, nos aspectos que vão fazer a diferença no trabalho dele. Entende? Assim, eu estou mais perto da perfeição de fazer perceber para o líder que realmente estou preocupado com ele. Entende? Porque eu realmente estou ali, interessado em ouvir cada história dele, em ouvir cada detalhe dele. Claro, os nossos vendedores, os pré-vendedores não fazem isso, até porque se fizessem isso, o custo de comunicação ia aumentar absurdamente. E isso, só quem faz isso, até porque o custo é mais baixo, para mim sou eu, que eu consigo acompanhar o líder, se escutar ele, detalhe por detalhe. Isso está mudando muito, muito. Inclusive foi em função disso que nessa semana aconteceu duas coisas que nós nunca havíamos feito antes. O primeiro deles foi a primeira vez que ao final de uma ligação eu pedi uma indicação para um lead, mesmo antes dele pagar. Então, essa semana eu efetivamente consegui pedir uma indicação para o lead. Por quê? Porque depois que ele entendeu toda a proposta e ele confirmou que vai pagar, eu falei para ele, sei lá, eu falei para ele, olha só, como a gente percebeu que você realmente vai estar com a gente e tudo mais, entendeste que faz sentido a nossa proposta, nos indica alguém também do seu trabalho, para que a gente consiga fazer chegar a nossa agenda para muito mais pessoas. Aí, obviamente, que ele entendeu que para fazer essa indicação, primeiro ele precisa efetivamente estar aqui dentro a estudar, que é para ele poder fazer uma avaliação do conteúdo, e na outra ponta também, não é? Precisa ter e na outra ponta isso vai gerar maior grau, vamos assim dizer, maior grau de confiança por parte dele para indicar. Mas ele
se comprometeu em buscar gente na agenda dele, que é para efetivamente poder ligar, que é para poder indicar. Mas o fato de eu ter tido essa ousadia, esse ímpeto de poder falar, isso só aconteceu porque ao final da comunicação eu senti que estava com a bola assim, com o peito cheio de confiança, e fui lá, pá, pedi a indicação do cara. E acredito que vai funcionar, literalmente, principalmente a partir do momento que ele estiver aqui dentro, porque a propaganda boca a boca em Angola, onde a rede de conexão da internet ainda é muito baixa, é de longe a coisa mais poderosa que existe nesse preciso momento. Então, pedir indicação para o seu cliente nesse preciso momento, cara, eu posso garantir que é de longe o maior investimento que você vai fazer. Menos em relação a ter Facebook, Instagram, de longe assim, o maior grau de investimento que você vai fazer é mesmo criar condições para que você consiga pedir indicação junto dos seus leads. Mas isso é algo que está aqui em fase de desenvolvimento ainda. E a outra coisa que nós conseguimos fazer hoje, ainda ao longo dessa semana, foi mudar uma pergunta, a primeira pergunta que nós fazemos na nossa qualificação. Antes quando nós íamos fazer uma qualificação do nosso lead, a gente perguntava para ele, senhor prospect, já que você nos procurou, né? Nos conta aí um pouco, quais são os problemas que você hoje resolve no seu trabalho que demandam conhecimento no Excel? Ele contava uma história, nos falava o conhecimento básico do Excel que ele tem, o que ele consegue fazer, tudo menos nos falar de como efetivamente ele usa o Excel no trabalho. A outra pergunta que a gente perguntava, senhor prospect, já que você nos procurou, qual a sua expectativa de aprendizado com a gente em relação ao Excel para te ajudar a ser mais célere? Putz, essa aqui era a mais complicada, essa aqui é a mais complicada de todas ainda. Porque eles chegam a dizer, mas eu estou aqui para aprender, você está mais me perguntar o que é que eu quero aprender, se eu quero aprender com vocês? Complicado. Até que numa dessas chamadas que eu fui fazendo, eu conversei com um líder que inclusive não fechou a conta, não fechou, por isso que eu falo esse negócio de ligar para o líder faz muito sentido, que inclusive não fechou ele não fechou por falta de capacidade de investimento, não modalidade de pagamento, mas capacidade mesmo de arrecadação financeira dele, em que ele nos perguntou o seguinte, fez a seguinte pergunta, mas Paulo, tudo isso, essa lenga-lenga toda, essa genga toda que você está fazendo aqui, isso é para me perguntar efetivamente qual é a utilidade efetiva do Excel ou Power BI no meu trabalho? Eu disse sim. Na hora que eu falei isso sim, meu Deus do céu, cara, é como se, sei lá, é como se eu estivesse ali comendo uma caiabo com quiquanga, cara, é como se eu estivesse assim, tomando uma quiçangua, entende? Assim, uma quiçangua no São Paulo, naquele sol do meio-dia, quando você desce do táxi, encontra aquela tia naquele saco mesmo, não é aquela quiçangua que com pau, não, aquela quiçangua do saco que aquelas tias vendem, que te dão assim, quando você desce do táxi, e você compra naquele sol do meio-dia. Ele falou isso. Quando eu falei isso sim, eu percebi, cara, essa é a pergunta que nós estávamos a procurar há 100 anos e só conseguimos pegar hoje. Mas eu só consegui ter essa percepção porque eu mantive a escuta ativa, literalmente falando. Porque eu consegui, ser mais cauteloso, ouvir o lead com maior cautela possível ao longo da nossa abordagem, e com base nisso, então, eu consegui pegar essa questão. Ou seja, eu precisei ouvir com mais tranquilidade a pergunta que o lead está a fazer, para entender a nossa pergunta, para que a gente pudesse mudar o script. Então, preste atenção na pergunta que o seu cliente te faz, para ele entender a pergunta que você está a lhe fazer, para que depois você lhe explique como é que a tua solução vai ajudar a resolver o problema dele. Você prestando atenção nisso, assim, para a gente, está sendo um divisor de águas, que é para efetivamente mudarmos o nosso script e reduzirmos o nosso tempo de conexão com os leads. Fica sugestão. E outra coisa que eu queria falar aqui sobre o setor petrolífero. Esse é um assunto assim de cortar o coração,
que talvez eu não consiga ser tão profundo aqui hoje sobre o grau de dificuldade que é de vender ou de disponibilizar conhecimento para quem trabalha no setor de oil and gas. O primeiro detalhe é que a maior parte dos engenheiros angolanos estão dentro dessas plataformas petrolíferas, assim, sem muito medo de errar. Grande parte deles são funcionários terceirizados. Não são funcionários, digamos, não é, diretamente contratados pelas empresas de exploração. Vamos lá supor, sei lá, a ESSO, a BP, a Chevron, a Eni, ou a Sonangol. Não são. Grande parte deles são funcionários terceirizados dessas empresas privadas. Como eles são profissionais contratados, terceirizados, eles estão sujeitos a uma variável que só quem está dentro que percebe. Por exemplo, o regime de trabalho dos profissionais desse setor que trabalham nessas plataformas é de 28. 28 dias em terra, 28 dias na plataforma. Só que eles, como são, entre aspas, o elo mais fraco dentro dessas plataformas, eles têm maior propensão a cumprir jornadas que faz com que o regime de 28 não seja sempre fixo. Ou seja, tem possibilidade de ele passarem mais de 28 dias, até mesmo 60 dias dentro da plataforma. Tem possibilidade deles, enquanto trabalham, depois do trabalho, eles têm apenas 10 ou 15 dias de recesso junto com as suas famílias. Esse negócio de ficar com a família, tem outros impactos ali que a gente poderia discutir, mas não é o caso hoje. O caso hoje é o seguinte, é que pelo fato deles efetivamente nem sempre conseguirem trabalhar no regime de 28 de forma regrada, isso faz então com que eles tenham uma grande dificuldade de organizar uma agenda laboral que lhes permita aumentar o seu grau de qualificação. Especificamente, por quê? Primeiro, porque no presencial, quase que impossível para eles, literalmente falando. Segundo, que se você leva a formação no online ao vivo, eles também têm um grau de dificuldade de cumprir a agenda, porque se ele estava a contar que 28 dias ele devia estar em terra com uma agenda lotada, organizada para te atender, para assistir a aula contigo, possa ser que daqui a pouco mais, naqueles 28 dias que ele foi anteriormente, ele não consiga comparecer. Quebra, literalmente, o processo. Uma coisa muito, muito complexa. E tem outro detalhe, mas então, por que então que não vamos pensar numa formação para ele enquanto ele está dentro da plataforma? Também é uma sugestão válida. Mas ela cai muito por terra, porque esse profissional que está lá dentro da plataforma a trabalhar, ele trabalha durante 12 horas por dia. Dessas 12 horas, ele tem 2 horas entre almoçar e ter o pequeno almoço. O resto do tempo, ele está dormindo, porque é um trabalho exaustivo. Ou seja, enquanto ele está lá dentro da plataforma, ele está lá, fechado, exausto. Não consegue se mexer. Enquanto ele está lá dentro, ele é da plataforma. Não dá espaço. Ou seja, não efetivamente tem espaço para fazer outra coisa. Então, o que eu estou a querer dizer com isso é que esses profissionais, apesar de ganharem uma boa grana, eles têm pouca possibilidade de mobilidade enquanto eles trabalham. Ou seja, se ele entrou como operador de parafuso A, é grande a chance de em 10 anos ele continuar sendo operador de parafuso A. Parafuso A. Porque ao longo desses anos que ele está lá a trabalhar,
as chances dele se formar, dele fazer uma qualificação extra, são muito poucas. A não ser que a empresa, a não ser que seja por uma iniciativa da empresa para fazer isso. E em posições operacionais, são muito poucas as iniciativas. Então, eles têm que buscar formação por conta própria. E aí, a coisa fica literalmente complicada para eles. Então, tem esse primeiro ponto. Essa questão do horário ali dentro. Então, e como eles têm essa pouca possibilidade de aprender, de ter mobilidade, tem uma outra coisa que a gente pode abrir uma conversa para um outro dia. Mesmo quando eles vão aplicar o dinheiro que eles ganham nos negócios deles, eles também têm pouca possibilidade de chance de crescimento real do que um outro profissional qualquer. Porque dentro do trabalho dele, como ele não tem mobilidade de aprender sobre a parte administrativa do negócio, ele está sempre no operacional, efetivamente ele não consegue depois pegar o conhecimento relacionado à parte administrativa. E como essa agenda dele é hiper inflexível, ele também não consegue estudar. Cara, é uma sinuca de bico, literalmente falando. E na conversa com o nosso aluno aqui, tudo isso que eu estou a falar, não foi porque, eu fui lá, dei um Google, li, não foi mesmo conversando com os nossos clientes. Isso porque nós aqui dentro nos pautamos muito em sempre melhorar a vida do cliente que já está aqui dentro, em sempre entregar o melhor em quem já está aqui dentro, para reduzir o custo de trazer novo cliente. Então, esse aluno, assim como outros, eu ligo, efetivamente falando, que é para entender por que ele não está aparecendo na aula, por que ele não está surgindo. Então, isso tudo aqui que eu estou passando de informação, eu só consegui porque eu consegui conversar com o líder. Eu consegui efetivamente ouvir e entender qual é a dificuldade, qual é o problema, por que ele não está acontecendo, por que ele não está surgindo. E dessa conversa, eu consegui ter essas informações dele. Então, converse com o seu cliente atual. Entende? Porque ele tem maior propensão de te dar mais dinheiro, inclusive até de te indicar para outras pessoas. Então, isso aqui só veio através desse cliente, com essa conversa com quem eu tive com ele, que eu tive com o meu cliente hoje. E nessa conversa, ele falou uma coisa muito importante aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ok. O termo foi bloco de formação. Isso, bloco de formação. E aí nós pensamos o seguinte, ok, Paulo, mas então, ao invés de nos dar o curso completo dentro de uns curtos passos, por que não fatia o curso em diversos blocos? Blocos bem pequenos mesmo. Blocos que podem couber em 30 dias de formação. É difícil para nós que organizamos o conteúdo para que o lead ele aprenda, sim, para que o aluno aprenda de forma mais tranquila possível. E claro, obviamente que nós também temos os nossos vícios ali como formadores, temos nossos vieses sempre de querer estender um pouco mais, até para que ele entenda com muito mais tempo, mas faz total sentido nós organizamos o nosso conteúdo em blocos, literalmente blocos. Bloco 1, esse bloco 1 vai ser específico só para tratar de funções. Tratou função, resolveu o problema. Tratou função, resolveu o problema. Aprendeu função, resolveu o problema. Bloco 2, Power Query. Pegou Power Query, aprendeu, aplicou, resolveu o problema. Aprendeu, aplicou. 30 dias. Não é um curso de análise de dados. É um bloco específico para uma função dentro da ferramenta. Então, a gente faz o curso em diversos blocos, em pequenos blocos. 1, 2, 3, 4. E vamos passando esses blocos. Quando é que a gente vai implementar isso? A gente ainda não sabe. Vamos testar com esse aluno, que é para vermos a possibilidade efetiva disso acontecer, mas é uma coisa que eu enxergo que realmente faz muito sentido.
Porque é algo, é assim, das poucas formas que nós temos de poder aproveitar essa agenda maluca que eles têm e que nós não temos como simplesmente falar para simplesmente vai lá, larga o teu trampo, você vai estudar tempo, não tem como, porque ele não vai nos pagar. Então a melhor forma efetivamente é essa aqui. E aí, tá vendo que no final do dia, para esse indivíduo que trabalha num setor 28, faz mais sentido nós passarmos para ele blocos de formação. Quando é que a gente vai começar? Nós não sabemos. Quanto é que a gente vai cobrar? Nós não sabemos. O fato é que está aqui, na mesa, como uma hipótese. A gente vai começar a estruturar isso. Faz muito sentido, porque essa galera tem condição financeira de pagar. Se a gente cobrar um valor que faz sentido para a gente e organiza esse conteúdo em bloco, e eles consigam pegar, aplicar, entregar, todo mundo sai no lucro. Então, gente, espero que tenha feito sentido para você o conteúdo. Se realmente fez sentido para você o conteúdo, se inscreva aqui no canal, não é? Porque é a forma que você tem, primeiro, de nos indicar que nós estamos num bom caminho, ou dar um like. Obviamente que assistindo o conteúdo até aqui, só o fato de você ter assistido também já é um indicador para a gente que realmente está fazendo sentido para você. E compartilhe com as outras pessoas. Compartilhe para outras pessoas, né? Acima de tudo, compartilhe de todos os pontos que eu mencionei aqui. Deixa as suas dúvidas, deixa as suas observações, né? Teste lá o horário de ouro, nos diz aqui nos comentários, não é? Se esses horários de ouro que nós falamos se encaixa para você no seu trabalho, na sua equipe comercial. Teste lá também, depois nos conta aqui nos comentários se realmente tem horários de ouro ali, quais deles você conseguiu organizar. Ver também essa questão do sono ali, né, das horas de trabalho. Claro, isso é uma coisa muito particular minha, mas eu acredito que para você também vai fazer algum certo grau de sentido. E acima de tudo, teste essa questão da escuta ativa para você melhorar o seu script. Porque a única coisa, enquanto startup, que vai garantir que você tenha moedas no seu bolso é você vender. Você só vai conseguir vender se você conseguir fazer a melhor pergunta possível para o seu lead. E você só vai conseguir fazer a melhor pergunta possível para o seu lead se você aprender com ele mesmo como é que você deve lhe fazer a pergunta. E ninguém melhor do que ele para te dizer isso, por meio das chamadas que você faz com ele. É isso. Forte abraço. Até semana que vem.